2 meses que eu postei meu último vídeo, agora eu tô retornando porque eu senti a necessidade de voltar a falar sobre os pensamentos dos autores que eu trago aqui para vocês, e acho que eu tenho algumas coisas a contribuir no pensamento aí, no estudo de vocês, principalmente com relação ao autor que a gente vai falar hoje, que é o Marx, né? Para começar a falar sobre Marx, a gente tem que iniciar falando sobre a sua vida, né? Marx, ele nasceu em 1818 na região que hoje a gente conhece como Alemanha, né? Doutorou-se em filosofia muito cedo, com uma tese acerca dos filósofos da natureza, mas depois ele se debruçou sobre outros pensamentos, né? Sobre outros autores. Um desses autores, inclusive, é o Hegel, que eu já falei aqui no canal. Marx, como um jovem hegeliano, ele vai começar a pensar sobre a realidade em que ele está inserido, sobre a questão histórica, que é muito forte no Hegel também, e vai começar a refletir sobre o funcionamento da sociedade, né? Gabriel, está muito abstrato, isso vai ganhar mais concretude daqui para frente. Porque Marx, quando começa a falar sobre Hegel, começa a escrever sobre Hegel, ele chega a uma conclusão que vai ser fundamental para a construção da sua obra dali em diante. Quando ele vai escrever um livro chamado de A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. E depois de escrever o livro, quando ele estava em viagem, né, com a sua esposa, ele vai escrever uma breve introdução quando volta, né? Depois da sua lua de mel, ele pega e faz uma breve introdução. Essa que é a introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, é onde ele vai colocar ali as bases do seu pensamento original, né? Se ele doutorou-se ali com uma tese acerca dos filósofos da natureza, agora mudou-se totalmente o espectro de como ele pensava, né? Ele passou a pensar sobre como a sociedade funciona, e não só como ela funciona, né? Mas como ela se move ao longo da história, né? E essa questão da busca pelo motor da história é uma coisa que não começou com ele, né? É uma influência que Hegel trouxe. Hegel, que já pensava sobre como que a história se move, como que a gente tem o desenvolvimento da sociedade humana, ele já pensava isso com a dialética, né? Só que a dialética hegeliana era uma dialética idealista. Marx, com a introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, o que ele vai fazer? Ele vai inverter essa relação, né? Ele simplesmente vai entender que as sociedades, elas estão organizadas em torno da produção social de bens de determinada sociedade. Então, basicamente, o pensamento de Marx é um pensamento que, simplificando, né, nesse vídeo aqui, obviamente que é uma simplificação, entender que a sociedade, ela parte, nas suas funções, sua organização, suas estruturas partem necessariamente da produção social de bens, que é o que? Esse óculos que eu estou usando, a camiseta que eu estou vestindo, o alimento que eu ingiro, tudo o que a gente tem de bens materiais, tudo isso veio de algum lugar, né? Foi produzido em algum lugar. E as pessoas, elas se organizam de maneira a satisfazerem suas necessidades e a produzirem, então, esses bens para que suas necessidades sejam favorecidas. Então, essa que foi a grande sacada dele nessa introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel. Claro que ali tem outras coisas fundamentais, né? Tem a fala dele sobre religião, que eu vou deixar para outro vídeo. Ali ele fala um pouco sobre praxis, né? Entendendo ali que inclusive é um dos corações da teoria de Marx, né? Se o primeiro coração é entender a produção social de bens, né? A segunda é entender que a produção social de bens, ela necessariamente produz classes sociais, e essas classes sociais, elas estão em constante luta. Essa luta que transforma a história. Por isso que daquela frase, né? A luta de classes é o motor da história. Por que dessa frase? É justamente mostrar que a história, ela se move, os acontecimentos se dão necessariamente pelo conflito dialético das relações de classes, que são feitas a partir da produção social de bens. Gabriel, não entendi por que as classes são feitas a partir da produção social de bens. É simples. A classe, ela necessariamente não é derivada da quantidade de bens que você tem, né, da quantidade de bens materiais que você tem.
ela deriva principalmente da função que você desempenha na produção, por isso que ela vem da produção. Então se você, por exemplo, na sociedade capitalista, que é a sociedade que ele vai analisar, se você trabalha numa fábrica, né, se você que bota a mão na massa, você é trabalhador, não porque você tem pouco dinheiro, mas porque você que bota a mão na massa, você que transforma, você só tem sua força de trabalho para sobreviver, isso daí é o que vai fazer com que você seja um trabalhador. Consequência disso é que você tenha menos riqueza, né? Uma das coisas que a gente tem no capitalismo e em diversos outros sistemas, diversos outros modos de produção, é que a riqueza era concentrada nas mãos daqueles que dominam, né? No caso, quem domina no capitalismo é o burguês que é dono dos meios de produção, né? Não o pequeno burguês, o dono da lanchonete, um dono do açaí, né? Isso aí seria outra discussão que a gente não vai fazer sobre classe, né? Que a gente seria mais aprofundado. Num conceito geral, o burguês é o grande burguês, o grande empresário, aquele rapaz que não precisa estar lá atendendo junto com os funcionários, né? É uma empresa que se alastra por muito mais do que um prédio, né? Então aí a gente pode citar como exemplo McDonald's, Coca-Cola, Johnson & Johnson, enfim. Então observem como que na sociedade capitalista as pessoas são organizadas, assim como todos os momentos históricos, a partir da função que elas têm, né, com a relação que elas têm com a produção social de bens. O burguês, qual que é a relação? Ele é dono dos meios de produção, ele é dono do local, das ferramentas e das coisas que vão poder proporcionar que é essa produção, os bens materiais. Então, como ele é dono desses bens materiais, essa que é a relação dele com a produção. Vejam por que ele é burguês. Consequência disso é que ele é rico. Né? Não é que ele é rico e aí ele é burguês, não, ele é burguês, por isso ele é rico. Aí há uma diferenciação com relação à ideia de senso comum do que é classe, né? Que seria a questão da renda. Inclusive alguns autores falam assim, né? Falam de classe dessa maneira, mas Marx não, Marx ele fala de outra maneira, tá? Ele fala sobre como que as classes sociais elas são produzidas a partir da produção social de bens. E aí vem a questão da praxis, né? Terceiro ponto importante aí desse texto, principalmente, né? Que eu indico a leitura a todos vocês, é que a teoria de Marx é uma teoria que não fica só na teoria, né? Quando a gente faz a análise da realidade, a gente tem que ter o objetivo necessariamente de transformar a realidade. Mesmo que sendo um cientista, ele não vai defender a neutralidade, né? Muitos aí vão dizer a neutralidade axiológica, né? Que, por exemplo, posteriormente Emile Durkheim vai defender nas regras do método sociológico. Marx, que é anterior ao surgimento da sociologia, está analisando a sociedade não sob um viés neutro. Ele necessariamente deixa claro que ele tem um posicionamento a partir daquilo que ele analisa, né? E aquilo que está sendo analisado é a sociedade capitalista, né? Isso, inclusive, é outro ponto importante. Marx não é o teórico do comunismo. Marx é o teórico do capitalismo. Foi ele que entendeu primordialmente as estruturas sociais que englobam o capitalismo. Marx não desenvolveu economia, isso é uma grande mentira, né, que se alastra aí pela internet. Estou tentando aqui contribuir justamente por causa disso. Marx não construiu economia, Marx construiu uma teoria social, uma crítica à economia política clássica que a gente engloba aí a partir de Adam Smith e Davi Ricardo. Então é uma coisa interessante que a gente tem que fazer também é essa desconstrução da ideia do que é Marx. Marx não é simplesmente um teórico que defende igualdade social. Se fosse só isso, não seria tão difícil estudá-lo como é, né? Os 3 livros do Capital são livros dificílimos que destrincham o capitalismo ponto a ponto de uma maneira, né, que aqui é o que a gente vai falar do método, né, de uma maneira que inicialmente é muito confusa, né? Que é o materialismo histórico, né? Materialismo histórico dialético. O materialismo histórico dialético, ele mostra de uma maneira não linear das coisas, né? Normalmente a gente lê as coisas com um pensamento lógico, igual quando a gente estuda Aristóteles, né? Um pensamento linear, uma coisa leva a outra, causa e efeito, né? Quando a gente fala de Marx não é necessariamente assim. A gente precisa analisar as coisas do macro pro micro. Para a gente entender o capitalismo, a gente tem que entender a história. Para a gente entender as classes sociais, a gente tem que entender elas no âmbito geral. Para a gente entender o trabalho, a gente tem que entender o trabalho primordialmente
como algo geral para depois entender ele nas especificidades de uma sociedade, como por exemplo a sociedade capitalista, ok? Então, quando a gente fala sobre Marx, a gente necessita de ter muita atenção com relação ao método, tá? E o método de Marx, para deixar bem claro aqui, é um método que parte do material, do objetivo, extrai essa informação do objetivo, a partir disso há uma análise histórica do que está sendo analisado. O que é o objetivo, por exemplo, né? O que está sendo analisado? Na sociedade que a gente vive, a gente tem uma sociedade dividida em classes justamente por causa da produção social de bens. Vamos entender isso ao longo da história, por isso que é materialismo histórico, né? Então a produção social de bens nos determina. Ao longo da história a gente consegue observar que o movimento das sociedades humanas é um movimento que origina principalmente da luta entre as classes, né? E dialética por quê? Justamente essa luta, né? É um conceito que desde os gregos a gente estuda, né? Com os gregos era diálogo, né? Mas sempre é aquela ideia de juntar dois e entender resolver os seus conflitos para que a gente tenha um novo pensamento, né? De uma forma geral seria assim para os gregos, né? Platão, quando vai fazer, por exemplo, a dialética entre as ideias de Heráclito e Parmênides, né? Agora, com Marx, a gente tem um desenvolvimento muito grande, porque a gente está falando de uma dialética que deriva da dialética hegeliana, só que é uma dialética que não é idealista como a hegeliana. A dialética hegeliana, ela tem uma observação sobre a história partindo das ideias, do abstrato. As ideias é que transformam a realidade. Para Marx, a gente tem os conflitos que transformam a realidade, assim como Hegel acreditava, que tinha as ideias que entravam em conflitos e transformavam a realidade. Mas para Marx esse conflito ele não é só de ideias, ele se origina principalmente nas classes sociais e nos interesses dessas classes, ok? E então ao longo do tempo a história se transforma a partir desses conflitos, né? É uma coisa que é interessante fazer a ponderação, porque não entender o método como o Marx expõe a sua teoria é não entender seus conceitos-chave, que são os conceitos de mais-valia, são os conceitos de valor, né, que necessariamente vem anterior ao mais-valia, né, é o conceito de ideologia, os conceitos que Marx traz pra gente são conceitos que sempre devem estar de acordo com o contexto em que foi analisado, né? A gente tem aí o recorte, por exemplo, daquela ideia da religião é o ópio do povo, né? Que é um tema de um possível vídeo aí que eu vou fazer futuramente. Mas há uma distorção muito grande de dizer, por exemplo, que o marxismo é uma doutrina ateísta, e isso é uma mentira, né? Justamente porque tiraram a frase fora de contexto, que é aquela frase, a religião é o ópio do povo. Se você for analisar a partir do texto por completo, a introdução da crítica da filosofia do direito de Hegel, se você for lá e ler, não tem nem 50 páginas, se eu não me engano, é bem curtinha, né? Se você for lá e ler, você vai entender que ele está falando sobre os sofrimentos das classes dominadas, né? E aqui falando principalmente no contexto em que ele vive, século XIX, a sociedade industrial está começando a crescer, né? E ele consegue observar que as pessoas vão muito atrás da religião justamente por causa dos enfermos da vida material, né? E aí a religião ela pode ser usada como um instrumento de dominação. Isso é uma coisa que eu vou destrinchar talvez futuramente, mas não é o foco dele dizer que a religião é um mal, mas que ela é uma expressão do que acontece na realidade material, do que acontece na vida das pessoas, na concretude da vida das pessoas. Então, é uma coisa que é interessante a gente analisar, é isso, tá? E por fim, né, para finalizar isso aqui, entender que Marx não é economista, entender que Marx não é sociólogo, entender que Marx aqui não está fazendo uma análise do comunismo é fundamental para que você tenha um desenvolvimento no seu estudo desse autor, né? Que é um autor muito importante para entender o capitalismo, mesmo que você discorde dele, né? Quer dizer, a discordância é natural, acontece, né? Muitas pessoas discordam de Marx, muitas pessoas
pessoas concordam com o autor, mas no geral é importante que haja seriedade na análise da obra do autor, ok? Então é isso, gente, é isso que eu tinha pra falar hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem pode colocar aí nos comentários. Até o próximo vídeo, tá? Que eu vou começar a falar mais um pouco sobre o autor, tá? Até lá.